A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à Vida Continua. Hoje vou falar de uma coisa, se calhar para muita gente, um bocado chato, ainda por cima no fim de semana. Vou falar do trabalho, ou melhor, vamos falar aqui da influência do trabalho na nossa evolução. O poeta português Fernando Pessoa disse certa vez que navegar é preciso. Allan Kardec, através do livro dos Espíritos, explica-nos no seu capítulo 3º, que se refere às leis morais, que no nosso caminhar evolutivo trabalhar é preciso. Navegar e trabalhar é necessário. Apresenta a lei do trabalho como um caminho ao progresso na contínua busca do nosso desenvolvimento espiritual, que, apesar de parecer um percurso lógico para lapidarmos as nossas habilidades e potencialidades, a história demonstra que o entendimento da necessidade da labuta foi entendida de diversas formas e em determinados momentos muito diferente apresentada pela doutrina espírita. O termo, a palavra trabalho, vem do latim tripalium, composta por tri, que quer dizer três, e palum, que quer dizer madeira, ou seja, traduzida como três paus, um instrumento de tortura utilizado pelo Império Romano. Deste conceito, lá estamos a ver trabalho, associamos ainda muito a tortura, mas não é bem assim. Deste conceito, podemos entender que a palavra apresenta uma carga de punição, de castigo, para quem necessita passar por determinado sofrimento. Deste conceito, caros amigos, analisamos que o trabalho é visto como um fardo a ser carregado pelos menos privilegiados e agraciados de Deus. Mais uma vez, peço desculpa de estar a falar deste tema num sábado, no qual estão muitos a descansar. Neste contexto de punição divina, o trabalho também é identificado como uma espécie de maldição oriunda do pensamento que fomos punidos pelo tal pecado original quando Adão e Eva, expulsos do paraíso, tiveram que se alimentar com o suor do próprio corpo. A reflexão que o casal estava a aproveitar todos os privilégios e benefícios do Jardim do Éden e pela falha das suas condutas, foram desta forma destinados ao trabalho árduo na busca do alimento, na construção de moradia e no enfrentar das intempéries de um planeta hostil. Portanto, tudo isto leva ao pensamento que trabalhamos porque pagamos pelos erros cometidos. Bom, a maioria das sociedades foi estruturada sob o conceito que os mais fortes, militarmente, financeiramente ou intelectualmente, direcionam as regras e criam diretrizes às quais os mais fracos ficam submetidos. Deste sentimento de servidão do mais fraco, deu origem aos sistemas escravocratas que verificamos ao longo de toda a história da humanidade. Desde tempos remotos, como nos relatos da história do povo hebreu, retirado do Antigo Testamento, ou nas páginas da nossa história, onde povos africanos foram submetidos a trabalhos forçados, verificamos na imposição do trabalho uma carga de castigo da imposição da tarefa a ser realizada pela opressão. Percebemos, entendemos desta forma o desenvolvimento do pensamento ao longo dos tempos que trabalhar significa perder liberdade, ficarmos aprisionados. Patrícios no Império Romano, a nobreza da Europa medieval e posteriormente a burguesia que se fortalece no Renascimento comercial se utilizavam de escravos e proletários que entendem o trabalho a que são submetidos na sua essência morfológica, isto é, o tripalium que caracteriza a tortura e o castigo de perder, então, a nossa liberdade. Desde a sua origem,
a palavra traz a noção de ser um martírio, baseado na posição de uma condição de inferioridade diante do próximo que sempre o oprimirá. Amanhã, domingo, então logo a seguir depois do almoço, já começamos a ter aquele formigueiro no estômago, aquela ansiedadezinha para a segunda-feira que está quase a começar, e lá vem o martírio do trabalho. Mas o trabalho é muito mais do que isto. No entanto, ao verificarmos outra definição trazida pelos precursores da doutrina espírita, temos, por exemplo, o caso de Platão, nas suas obras O Banquete e a República, apresenta a palavra poiesis como significado de criação, de ação. Neste pensamento associado à criação, o trabalhador se entende, se vê como um construtor, como um produtor, no qual, ao criar, se recria a cada momento que desempenha no trabalho a sua potencialidade de construção dos seus valores intelecto-morais. Neste entendimento sobre o trabalho não estão associados valores financeiros, cargos hierárquicos, tempo ou espaço, mas apenas a vontade de criar e de se recriar. No poema citado no início, Fernando Pessoa complementa o seu pensamento de que navegar é preciso com a frase, ele complementa isto com a frase: viver não é preciso, não é necessário, mas a necessidade está em criar. Podemos entender este pensamento do ato da criação relacionada ao trabalho na sua mais sublime essência, encontrada na filosofia de vida dos grandes espíritos. Jesus foi o próprio exemplo vivo e prático da lei do trabalho, pois viveu para o serviço ao próximo. Condenou a lei mosaica que obriga a não trabalhar aos sábados, demonstrando que o Pai trabalha, ou seja, que o Pai, Deus, cria, trabalha constantemente. Adolfo Menezes, o conhecido médico dos pobres, entendia a tal poiesis de ser médico, dedicando a sua vida aos necessitados, independente dos recursos de que dispunha, e demonstra o desapontamento com colegas de serviço que trabalhavam focados no objetivo apenas da conquista material, na conquista financeira, mencionando que esses não eram médicos, mas apenas negociantes de medicina. Vejam só. A doutrina espírita demonstra-nos que trabalhar não é uma exclusividade do nosso plano terrestre e que em mundos superiores a espiritualidade trabalha de forma incessante, provendo a harmonia do universo, pois Jesus já nos dizia que nós somos deuses e que somos também co-criadores do universo, agora ainda em plano menor, é claro. Em oposição ao pensamento da punição do tal pecado original, entre aspas, no qual se assume que os punidos foram expulsos do paraíso e tiveram que ser submetidos à necessidade de trabalho, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, explica que mesmo nos planos mais aperfeiçoados existe a necessidade do trabalho, nos quais este assume natureza diversa e relativa ao seu grau de desenvolvimento alcançado, e que nas esferas mais evoluídas a ociosidade seria um suplício. Daqui se retira a conclusão para aqueles que pensam que quando morrerem vão para o descanso eterno. Ledo engano, meus amigos. Não há descanso, não há ociosidade. Experimentem só aqui, antes de passarem para o lado lá, experimentem aqui e ficarem muito tempo sem fazer nada. Vão começar a sentir algum desconforto mental, porque a ociosidade não vai causar boas consequências, boas colheitas. Neste contexto, podemos entender o trabalho como caminho para lapidarmos as nossas virtudes,
pois não basta apenas vivermos as nossas vidas baseadas nos prazeres e na busca dos nossos desejos, mas é necessário criarmos, produzirmos, isto é, trabalharmos. O trabalho, portanto, não deve ser entendido apenas como meio, como muitos julgam, para obtermos sustento ou ampliarmos os bens materiais, mas fundamentalmente para a construção de valores morais obtidos no relacionamento com o próximo. É no desenvolvimento da educação moral que consiste a arte de formar os caracteres, criando hábitos. Muitos acham o seu trabalho penoso, enfadonho, porque não existe em muitas firmas, em muitas instituições, não existe uma consciência institucional. Por exemplo, para quem trabalha num hospital, quem trabalha num hospital tem que perceber, seja em que categoria estiver inserido, seja enfermeiro, médico, técnico, de informática, assistente operacional, por aí fora. Tem que perceber que todos nós, num hospital, trabalhamos para o doente, para o utente. Quando interiorizarmos esta consciência, quando interiorizarmos na nossa consciência este objetivo, tudo se torna diferente e deixa de haver, até de certa forma, aquelas discussões entre colegas e por aí fora, porque nós perdemos muito tempo uns com os outros a discutir o sexo dos anjos e esquecemos que está ali o utente, está ali o doente à espera que façamos algo, pois estão doentes e precisam de ajuda. Allan Kardec, educador por profissão, explica que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos e é somente uma educação bem entendida que pode curar as chagas sociais da desordem e da imprevidência. É o trabalho analisado como processo educativo no aprendizado do amar ao próximo como a si mesmo. Semelhante ao exemplo do Rabi da Galileia, que veio à carne para servir e não para ser servido, a doutrina explica, ao contrário de que os livros de história demonstram, que o forte deve trabalhar pelo fraco, com um pensamento do dever associado ao serviço da sociedade, exercitando a lei da caridade. Através da análise dos conceitos apresentados pelo Espiritismo com relação à importância do trabalho como processo evolutivo do espírito, nós podemos assumir a necessidade de entendermos esta labuta semelhante à conclusão da Poiesis de Fernando Pessoa, quando nos diz que cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. Caros amigos, a essência da alma, isto é, do espírito, que está aqui ainda no corpo físico, espírito que anima um corpo, a essência dá-se através do trabalho neste plano, na lapidação de nós mesmos, pela extinção gradativa do egoísmo na construção de um planeta melhor, num mundo de regeneração. Segundo ainda a doutrina espírita, o trabalho pode ser entendido como uma lei soberana e universal, ou a própria lei da natureza, sendo uma necessidade para o ser espiritual. Afinal, possibilita ao espírito desenvolver a sua inteligência, capacita o homem a ter novas visões do mundo e a cada vez mais contribuir com a lei do trabalho. Claro que a conduta do homem durante a realização do seu trabalho é de extrema importância para o seu caminho espiritual. Afinal, este progresso é embasado na bondade, na caridade e no bem coletivo, pois estamos todos a trabalhar para o bem coletivo.
aquele que limpa as ruas é um funcionário de extrema importância. De extrema importância. Portanto, todos nós somos importantes naquilo que fazemos. É claro que todos nós possuímos rotinas e muitas vezes sentimos a vida com um enfado. É sempre a mesma coisa, mas temos que ver que na repetição de uma tarefa é que nós vamos exercitar o intelecto e nesse desempenho da tarefa, na relação uns com os outros, vamos também nos moralizar, ajudando uns aos outros, aprendendo, vendo que se não fosse o trabalho, os nossos músculos, o nosso corpo se atrofiaria e nós não passaríamos da infância espiritual. Portanto, o trabalho tem uma função extremamente importante na nossa evolução, no nosso caminho. Se por um lado o espírito é capaz de evoluir na atuação do trabalho no plano terreno, também pode atrasar o caminho da sua ascensão. Por isso, é indispensável vigiar as atitudes cotidianas, pois as nossas ações, quando negativas, atraem espíritos inferiores que se aproveitam destas mesmas atitudes. Como Deus está sempre a trabalhar, como dizia Jesus, eu trabalho, o meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho, não é? E como Deus está sempre a trabalhar, o homem deve buscar o seu lugar no espaço e no tempo presente, a fim de contribuir de forma positiva com as leis de transformação da natureza. Deus, que é a inteligência suprema, como já referimos, trabalha incessantemente e organiza o espaço e o tempo, fornecendo aos indivíduos a oportunidade de contribuir com as leis que regem as várias reencarnações. A lei do trabalho na doutrina espírita é uma ferramenta indispensável para a evolução da sabedoria espiritual, aproximando-nos das vibrações, das frequências mais elevadas, logo mais equilibradas, mais harmoniosas, mais serenas, mais felizes. Eu sei que vocês estão fartos desta palavra, estão num sábado e de por cima, mas eu vou repetir e peço perdão, mas o trabalho, na visão espírita, relaciona-se com a contribuição do homem com a criação, pois é uma ferramenta de conexão com a divindade. O divino que existe dentro de nós torna-se acessível por meio desta excelente ferramenta que muitos tentam fugir. O homem que consegue colocar a sua centelha de divindade no seu trabalho consegue penetrar camadas muito profundas das tramas da existência. Quase a terminar, caros amigos ouvintes, num outro livro da codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, existem vários trechos que citam o trabalho como ferramenta de evolução da inteligência e produção de elemento para o espírito. E a máxima deve ser observada nesta afirmativa: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Mas começa, como nós costumamos dizer aqui, dê o primeiro passo em direção à sua felicidade. Começa por te ajudar a ti mesmo. Respeita-te que o respeito virá. Mas nós somos os nossos piores inimigos, somos os primeiros a nos desrespeitarmos e depois vimos para aqui exigir respeito uns dos outros. Não, somos nós os próprios, então com os nossos sentimentos de culpa, que nos sentimos culpados e os coitadinhos e por aí fora. Este pensamento atrai, de certa forma, alguma violência do contexto externo. Somos nós atraímos aquilo que nós somos, nós atraímos aquilo que nós pensamos. Também outro aspecto que nos obriga ao trabalho, que é buscai e achareis. Buscai e achareis. Portanto, estas duas frases, buscai e achareis e ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, portanto, é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso
é filho deste, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Os espíritos, caros amigos e ouvintes, os espíritos superiores, não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que ela conduz, dizendo-lhe: anda, eles dizem-nos todos os dias, anda e chegarás. Vais topar com pedras, olha e afastas tu mesmo, porque nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Logo, quando fizermos uma prece, e nós gostamos muito de pedir coisas, vamos antes pedir força a Deus, a Jesus, ao nosso anjo da guarda. Vamos pedir forças para ultrapassar mais um dia, para ultrapassar as provas de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão material e o pão espiritual. Mas para tal, que sejamos nós, porque vai ter que ser isso assim mesmo, somos nós que temos que dar o primeiro passo. Ajuda-te que o céu te ajudará. Caros amigos e ouvintes, já basta de trabalho neste dia de folga, para muitos, para outros que estão a trabalhar, continuação de bom trabalho. Não se esqueçam de agradecer pelo trabalho que têm. E para aqueles que não têm o tal trabalho remunerado, saber que trabalho é qualquer ocupação útil. Pensar, escrever, caminhar. Agora, não se entreguem ao ócio, porque daí não vem nada de bom. Trabalhemos, pensemos em algo positivo e façamos algo por nós, porque o céu nos ajudará. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Um excelente fim de semana. Aproveitem para conviver, para respirar ar puro, se puderem, à beira-mar, num passeio aí no meio da ilha. Façam algo por vós. E, mais uma vez, quando orarem, peçam forças para ultrapassar as provas que cada um tem que ultrapassar, pois são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Então, até ao próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.